Olá, tudo bem? Mais uma vez, nós temos a oportunidade de falar rapidamente a respeito de um tema aqui no canal. O tema que eu queria falar com vocês hoje é a respeito do nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu quando li esse versículo, já li várias vezes e refleti sobre esse versículo várias vezes, mas ele me saltou aos olhos, né? E a minha mente se abriu a respeito de algumas coisas a respeito desse versículo, até porque eu tenho lido ultimamente o livro de Atos dos Apóstolos e saltou aos olhos esse versículo. Então, o que eu quero falar com vocês? Nesses últimos dias, ou seja, nesses dias que temos vivido, né, na questão da pandemia, de Covid, de dores, de preocupações, de desemprego, de fome, de incertezas, nesses dias que temos vivido com uma série de questionamentos e que algumas temos respostas, outras não temos respostas. Esses dias eu tenho percebido o seguinte, eu tenho percebido que há um grupo de pessoas que tem se preocupado e investido o seu maior ativo, que é o seu tempo, em buscar a Deus, em se aprofundar no conhecimento das Escrituras, buscando intimidade com Deus, buscando se fortalecer em Deus, mas também, por outro lado, há um grupo de pessoas que não estão atentas ou não estão preocupadas a respeito da volta de Jesus e nem muito menos aos sinais que as Escrituras, de forma profética, nos mostram. Como o objetivo deste vídeo é abordar ou falar rapidamente, eu não tenho tempo aqui para falarmos a respeito de 5 itens, ou esmiuçar 5 itens a respeito da volta de Jesus, os 5 sinais proféticos. Mas eu vou citá-los e em uma outra oportunidade nós podemos esmiuçá-los e detalhá-los um pouco mais e procurar esclarecer um pouco mais a respeito desse tema. Mas um dos sinais da volta de Jesus é a ocorrência de todos os tipos de desastres. Isso está descrito em Mateus 24, dos versículos 6 ao versículo 8. Um segundo sinal é a restauração de Israel, que está descrito em Mateus 24, 32 a 33. E isso nós já sabemos que a restauração de Israel ocorreu em 1948. O terceiro sinal que nós temos aqui a respeito da volta de Jesus é o Evangelho será pregado em todo o mundo, ou seja, em toda parte da terra ou em todo o território mundial. Isso está descrito em Mateus 24, versículo 14, que é o Evangelho será pregado no mundo inteiro e em testemunhas todas as nações, então virá o fim. O quarto item que eu queria destacar com vocês a respeito da volta de Jesus seria a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos crentes ou de muitos que creem em Jesus se esfriará. E isso é algo que nós temos observado com bastante frequência no nosso tempo. Pessoas boas ou pessoas que buscam fazer o bem se esfriando devido a tamanha maldade que impera nesse mundo. Isso é algo que nós temos observado. Pai matando filho, filho matando pai, mãe, guerra entre esposo e esposa, guerra entre familiares, brigas e mais brigas, brigas em sinais de trânsito, se mata por qualquer coisa,
Então nós temos observado neste tempo também esse sinal com grande relevância. E o último que eu queria falar com vocês é a respeito da aparição de falsos cristos e falsos profetas. Isso também tem ocorrido para quem acompanha frequentemente canais da internet, faz algumas pesquisas, estuda um pouco, observa as notícias que correm pelo mundo, aquilo que tem acontecido à sua volta, tem observado e tem percebido também que existem muitos falsos profetas. E aqui eu não estou abordando uma igreja ou a outra, ou uma religião a outra, até porque o objetivo deste canal não é apontar erros de pessoas, mas sim despertar pessoas para uma vida de comunhão, uma vida de busca, uma vida de entrega e buscar a Deus para que sua alma seja acalentada e a sua vida seja transformada por Cristo, seja acalentada pelo Espírito Santo e seja assim transformada por Cristo. Então esse é o objetivo do canal. Mas temos observado com grande frequência a aparição também de falsos profetas. Então nós vimos 5 sinais que ocorrem com uma frequência muito grande no nosso tempo. A gente sabe que esses dias, como eu falei, são dias de fome, de dores, de mortes, de doenças, desesperança, e mesmo assim, ou seja, mesmo ocorrendo todas essas situações ruins ou essas questões ruins que envolvem o nosso cotidiano, a nossa vida, mesmo em função disso ou mesmo em detrimento desse tipo de coisa, ainda há pessoas que não despertam, não conseguem enxergar e vivem como se estivessem vivendo os dias de Noé, onde Deus havia anunciado para Noé que destruiria o mundo, que acabaria com o mundo, e as pessoas debochavam, caçoavam, sabe? Não acreditavam que Deus cumpriria e realmente executaria a sua sentença sobre o mundo naqueles dias. Ainda há pessoas assim, há pessoas que estão desatentas, não acreditam que o fim está próximo. Há pessoas que não dão qualquer importância para as palavras salvação e eternidade. Se habituaram, ou seja, se atentam apenas para essa nossa brevidade de vida, para essa vida passageira e tão curta que vivemos. E isso é muito preocupante, porque só há um interessado que vivamos assim, que é o diabo, porque ele sabe que não tem mais salvação. Ele sabe que a sua sentença já foi executada. Ele irá habitar no lago de fogo e enxofre. Então, uma das formas que ele tem para afetar a Deus é exatamente fazendo com que os seres humanos se percam em questões espirituais, que se percam em questões das suas emoções, se percam do plano real, verdadeiro, genuíno da salvação que foi oferecida por Deus através de Cristo Jesus. O diabo Satanás, ou seja, Satanás disseminou alguns sofismas na humanidade. E um desses sofismas é que, por ser uma pessoa boa, de bons princípios, uma pessoa amável, uma pessoa generosa, uma pessoa que faz caridades, uma pessoa fiel, que são qualidades e que são atributos suficientes para que uma pessoa possa adquirir o direito de habitar nos céus com Deus. Não posso te negar para você que realmente essas qualidades são extremamente relevantes, importantes e que realmente têm um certo valor. Afinal, como você e eu imaginamos o céu?
Mas será que somente essas qualidades são suficientes para nos justificar e nos tornar dignos diante de Deus? Em Isaías 64, versículo 6, diz assim: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos de imundícia. Então, todas as nossas folhas são secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Uma boa parte das religiões ensina que basta ser bom. Uma boa parte das religiões ensina que basta seguir algumas doutrinas, costumes, práticas, frequentar periodicamente reuniões da instituição, que isso pode nos tornar habilitados, nos tornar dignos de habitar com Deus na eternidade. De que se formos caridosos com o nosso próximo, se acolhermos pessoas, isso por si só já nos torna dignos e habilitados para viver com Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa, querido. Minha querida, meu irmão, minha irmã, você que acredita em Jesus ou não, isso na verdade é algo que se tornou rotineiro, cotidiano, no nosso cotidiano. Essa crença de que por sermos bons, estamos sim caminhando rumo aos céus. Mas aí quando eu li o versículo 12 do livro de Atos, livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz que não há nenhum nome dado entre os homens possível de nos tornar dignos a não ser o nome de Jesus. Não há nenhum outro nome que foi dado aos homens, foi dado por Deus como sacrifício vicário, expiatório, que tenha validade ou relevância e valor verdadeiro e genuíno para nos atribuir, para nos justificar e para nos proporcionar a salvação diante de Deus. Portanto, é importante, eu entendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu entendo que Jesus, sim, é aquele que é digno de nos tornar, sim, habilitados para habitar com Cristo na eternidade. Portanto, meu querido, minha querida, você que ouve essa mensagem nesse momento, entenda que não há nenhum outro nome capaz de proporcionar a reconciliação. Não há outro nome que seja capaz de justificar diante de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus dado em favor da humanidade. Ele é o único que pode nos proporcionar, nos religar, nos reconectar a Deus. Então é importante que você memorize isso, que você entenda essa mensagem, que você perceba que o fato de ser apenas uma pessoa boa não lhe torna habilitado, não me torna habilitado a habitar com Deus na eternidade. Então, você já se rendeu a Jesus hoje? Você já disse para Jesus: Jesus, me perdoe. Jesus, quero começar um novo ciclo de vida. Eu quero começar uma nova história, Jesus. Eu desejo ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero ser liberto pelo Seu amor. E eu quero ser reconhecido por Ti. Senhor, eu quero ser reconhecido por Ti. Você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Você já se entregou a Jesus? Pensa nisso, querido. A oportunidade tem sido colocada diante de nós.
A oportunidade tem sido colocada diante de nós. Portanto, esse é o momento, essa é a hora de você refletir sobre isso. Mas aí você diz, eu tenho uma série de questões que estão escondidas, pecados, mentiras, uma série de questões que eu não consigo deixar e alguns até vícios possuem. Sabe o que Jesus diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde como estás, vem como você está. Não se preocupe com as questões que você ainda precisa resolver, mas simplesmente se renda a Jesus, entregue-se a Jesus, dê a sua vida a Jesus e Ele fará uma obra maravilhosa. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Tchau.